Quanto você precisa investir para começar no comércio de materiais recicláveis? Tem gente que se quebra exatamente aqui, porque começa assumindo um monte de dívidas, comprando máquina, alugando ponto, sem ter conhecimento do mercado. E aí, quando toda a estrutura está pronta, é tarde demais para aprender alguma coisa, porque você vai ter que pagar funcionário, comprar matéria-prima, comprar material de manutenção. E aí, meu amigo, quando você percebe, já quebrou antes mesmo de começar a compreender o que é comércio de recicláveis. Por esse motivo e para te ajudar a evitar, a não passar por essa experiência, estou fazendo aqui um vídeo para te explicar quanto você realmente precisa investir para entrar nesse mercado. Saudações sustentáveis, meu nome é Gleison, eu estou falando aqui da Virapuru. A gente ajuda aí investidores, empresários a estruturarem o seu negócio de uma maneira mais sólida, eliminando riscos, sabe? Estudando tudo de antemão, apresentando todo o mercado para você para evitar riscos. Ninguém precisa estar jogando dinheiro fora, a menos que esse seja seu hobby. E eu não posso fazer nada, né? A gente trabalha para que você não jogue dinheiro fora. Beleza, gente? Então vamos lá. Eu preparei aqui uma aula especial para vocês sobre quanto investir para começar no comércio de materiais recicláveis. E aí eu já te digo logo, no começo não é estrutura, não é máquina, não é galpão. Aqui você tem que entender qual o verdadeiro investimento inicial e por que começar simples reduz custos, tá certo? Então vamos lá, vamos a o nosso estudo sobre esse tema. Primeiro, gente, o investimento em conhecimento. Se você não sabe quanto investir, provavelmente você também não tem um conhecimento muito profundo da área. Confere? Se você tivesse, você saberia quanto investir. Então, o primeiro investimento tem que ser em quê? Em conhecimento. Você vai investir em conhecimento e depois você vai entender. Então é isso, preciso realmente dessa prensa, dessa esteira, dessa, sabe, do material do veículo, do local, enfim. Primeira coisa é conhecimento. Então, você tem que começar compreendendo a dinâmica do mercado comprador. E olha, quem sabe isso não vai chegar e te eu te ensino tudo, porque normalmente essas pessoas também tiveram que investir. A maior parte delas não investiu dinheiro para aprender isso, até porque tem pouquíssimas empresas dispostas a realmente ensinar. A Virapru é uma exceção nesse mercado. A gente ensina, a gente te mostra, te prepara para você atuar no mercado, mas isso é exceção, gente. Tenta falar com um dono de uma recicladora, como é que funciona o mercado comprador e tenta pegar a lista lá de compradores. Ele não vai te falar. Certo? Ele vai te xingar e te botar para fora da empresa dele, assim como o cara da empresa de sucata, e ainda pior, porque o camarada da empresa de sucata, muitas vezes é um camarada, um ex-catador que aprendeu ali, sabe, com muito esforço, muito aí ele vai te botar para fora dali, entendeu? Você quer se aproveitar de mim, do meu conhecimento, sabe quanto eu paguei? Então é complicado, mas você precisa disso, caso você queira entrar nessa área. Então tem que compreender a dinâmica do mercado comprador. Calma que eu tenho uma solução para você, se acalma aí, no final do vídeo eu vou te explicar como você vai fazer isso. Você tem que entender sobre os preços. O preço não é tipo assim, fulano está pagando não sei o quê para me explorar. Existe um mercado que regula esse preço. Você está trabalhando com commodity. Então, esse preço, ele meio que é regulado. Lógico, não é tabelado, mas ele é regulado. Já ouviu falar da Bolsa de Valores? Na Bolsa de Valores de Londres, por exemplo, você vê o preço do alumínio a nível, né, naquele formato lá. Então, teoricamente, se você pegar a latinha de alumínio e transformar naquelas barras, aquilo ali tem aquele valor na Bolsa de Valores de Londres. E aí você vai entender, o preço daquilo. Não tem aquele formato, então vai reduzindo o custo até chegar lá embaixo. Então tem uma lógica por trás desses preços, que envolve também questões de qualidade, exigências, grau de pureza, frequência, enfim. Aí você tem que entender a capacidade de operar sem estrutura pesada no início, né? Você tem que eliminar tudo aquilo que você não precisa. Eu comprei uma prensa, mas não estou usando, então não precisava ter comprado essa prensa e já começar endividado com uma pressão financeira muito grande. E com isso você reduz o risco e erros estratégicos, né? Essa redução é importante, mas vem através do conhecimento. E aí, gente, tem um monte de gente que erra feio. Como não conhece o risco, acha que o preço vai crescer para sempre, não se preparam. Sabe, no tempo da pandemia, eu fiquei assim, com uma dó muito grande,
né, principalmente logo que começou a pandemia, teve uma demanda muito grande por materiais recicláveis, então todo mundo vendeu muito, ganhou muito dinheiro. Aí ficaram aquele oba-oba, né, beleza, tal. Aí depois disso, foi aprovada uma lei que favorecia a importação de materiais recicláveis. O Brasil começou a importar de todo mundo. Você passava nas cooperativas de catadores, ninguém tinha estava vendendo nada. Sabe o que que eles falavam? Dizia que não tem preço. Então, todo o plástico que eu tenho aqui, ninguém dá preço nenhum. Todo mundo diz: "Eu não vou comprar". Por quê? Porque era mais barato comprar da China e de outros mercados. Eles não estavam preparados para variação de preço no mercado. Acreditaram que estava vendo oba-oba, não se prepararam, quebraram feio. Mas não foi com todos os materiais que isso aconteceu, entendeu? Isso aconteceu com o plástico e com o papel, mas não com os metais. Nos metais, o preço ficou do mesmo jeito. Se eles tivessem uma estratégia de variar o seu departamento comercial para trabalhar com diferentes tipos de materiais, não teriam passado por essa crise. Outros materiais, óleo, por exemplo, óleo usado, o preço foi lá para cima, disparou, mas ninguém estava trabalhando com óleo usado. Por quê? Só trabalhava com plástico e papelão. E aí deu ruim. Certo, gente? Então vamos entender o mercado. Você tem aqui diferentes players. Você tem catador, cooperativa, atravessador, né, o intermediador, sucata, recicladora, indústria. Você vai começar com qual? E dependendo de onde você começar aqui, você vai ter então o seu preparo. Todos eles você tem que investir em conhecimento e depois, dependendo do grau de complexidade, você vai precisar de estruturar o seu negócio. Se for uma indústria, você vai precisar estruturar essa indústria. Se for como intermediador, você não tem indústria. Aqui a gente está colocando como atravessador, propositalmente, porque eu sei que aqui o pessoal adora tacar pedra nesse camarada, mas ele safa a barra aqui de muita gente, viu? Se não fosse o atravessador, muito material de cooperativa não chegaria nas sucatas. A verdade é essa, né? Então, eu sei que as cooperativas vão achar ruim o que eu estou falando aqui. Então, gente, ó, se especializem em comércio de recicláveis para você não ficar mais dependendo dele. Assumam a função dele, porque é isso que ele faz. Ele leva o material de vocês até aqui a sucata, e aí a coisa flui, certo? Então, esse camarada, ele não precisa de infraestrutura. Esse aqui precisa, porque a cooperativa, nesse sentido aqui, na verdade, é uma usina de triagem. Ela vai separar os materiais. O forte dela não é necessariamente o comercial. E isso explica porque eles passam dificuldade muitas vezes. É o operacional, separação, triagem, enfim. Então, você vai precisar de infraestrutura, que você vai mexer com material. Aqui você não precisa de infraestrutura. Você pode trabalhar só com comércio. Aqui na empresa de sucata, você precisa de infraestrutura, na recicladora precisa e na indústria também. Catador também não precisa de tanta, né? Ele precisa, às vezes, pegar o material dele, botar em cima de uma bicicleta, de alguma coisa e levar para algum lugar. Então, tem uma estrutura mínima. O atravessador é o único que realmente não precisa. Poderia até se dar o luxo de trabalhar só pelo telefone e pela internet. Poderia fazer isso. Ok, gente, vamos lá. Ou não é preciso ter estrutura no início, porque mesmo em qualquer uma das áreas, o foco inicial é em compreender o mercado. Se você vai montar uma empresa de sucata, vai alugar local para fazer galpão, fazer tudo, você tem que entender como funciona aquilo ali, o mundo da sucata. Estruturar isso melhor, planejar, calcular que eu preciso saber, quanto eu preciso investir em conhecimento, quanto eu preciso investir em infraestrutura, aí quais são as máquinas, qual é o recurso humano, qual o CAPEX, né, o volume total de dinheiro que você vai precisar investir, qual o OPEX para aguentar aquilo ali durante um ano, quem sabe, entendeu? E aí você vai fazer esse planejamento. Claro, em que ponto eu vou estar apto a receber meu primeiro dinheiro pela venda dos meus produtos? É muito importante todo esse planejamento antes de alugar qualquer coisa ou de comprar qualquer coisa. A estrutura sem demanda definida vai gerar custo e rigidez e fica pesado. Você trabalha com pressão na mente. Não aconselho. Flexibilidade é essencial na fase de aprendizado, certo? E aí, mesmo que você depois, por exemplo, o intermediador comercial, é importante para todos aqui. Mesmo que você não vá trabalhar depois com isso, é importante que você pratique isso. Você, como dono, como investidor, como pessoa que quer se especializar, ou mesmo você, como profissional do comércio de recicláveis, que vai trabalhar com corretagem, você tem que se especializar para prestar seu serviço para quem precisa. E olha,
A sorte para você é que muitas empresas de reciclagem de sucata, muitas delas precisam de um profissional bom de comércio de recicláveis, certo? Então, a corretagem, intermediação reduz a necessidade de ativos, e aí a estrutura deve surgir como resposta. Isso aqui é importante demais, gente. A estrutura ela vem como resposta. Então você percebeu que para você, por exemplo, vou alugar um galpão. Em que momento? Você está percebendo que você está comprando material de uma cidade ou está intermediando material de uma cidade para outra. Vou te dar um exemplo de quando tem um galpão, quando faz sentido. E aí você percebe que naquela região tem mais cooperativas, catadores que poderiam dar uma boa quantidade de materiais para você. Aí você aluga uma área, um galpão, para guardar, acumular esse material para que você tenha finalmente uma carga completa, quem sabe de 30 toneladas aí de uma carreta, para poder transportar aquilo de A até B, onde está o seu comprador, que vai pagar um bom preço por aqui. Nesse caso, sim, ainda existem algumas alternativas para tentar evitar isso, mas em algum momento você vai precisar disso. Agora, adivinha? Vai fazer isso no início, sem compreender, sem ter praticado nada, nenhuma experiência de mercado, não falou com ninguém? Tem certeza que vai fazer isso dessa forma? Com certeza não, né, gente? Então é isso. Se você quer se especializar nesse mercado de comércio recicláveis, nós temos um curso especial para isso, um curso mais completo do mercado nacional e internacional, melhor de língua portuguesa, sabe? Entregando todo o ouro de quem se dedicou, estudou esse mercado por mais de 15 anos, tanto na Europa, quanto na Ásia, quanto na América do Sul, no Brasil, na África, tá tudo lá dentro do curso. O link está aqui embaixo. E a boa notícia para você é que o investimento é baixíssimo. Se você fosse fazer essa compreensão, tudo por conta própria, tendo que viajar, pagar passagem de avião, de hotel e tudo, ó, o preço do curso está de graça. Perfeito, gente? Então vou deixar o link aqui. Se ligue e nos acompanhe aqui no canal. Vou deixar, olha, se você ainda não é inscrito no nosso canal, aí tem aqui esse botão, em algum lugar aqui, tem ali, acolá, e veja aqui o vídeo. Tem também um curso aqui de comércio recicláveis, enfim. Te vira aí que a gente está junto. Um abraço, saudações sustentáveis e até a próxima.